para trás. Eu quero ser, oh, aleluia, eu quero ser um homem e a mulher, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vou fazer um breve comentário, pode se assentar, do texto que eu li para vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 13 a 17. Amém? Aqui ele fala o seguinte, amado. Entretanto, a primeira palavra que ele coloca dentro desse texto, entretanto. Eu sempre costumo brincar com vocês, né? Que é uma conjunção adversativa, né? Aditiva, ou condição adversativa. É mais, porém, tudo, contudo, todavia, mais. Sempre quando você tem um entretanto, é porque alguma coisa aconteceu antes. Ó, mas aconteceu isso, eu fui lá e eu estava assim, eu estava assado, mas, entretanto, é porque. Então ele está colocando aqui, referente ao texto anterior. E o texto anterior, amados, se vocês forem perceber, esse texto anterior, ele fala da vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus. É algo que a gente tem que estar muito ligado, sempre pensando que Jesus vai voltar hoje. Sempre. Jesus vai voltar hoje. Como é que eu estou para voltar se Jesus voltar hoje? Ah, pastor, não volta hoje não. A gente não sabe também o dia que a gente vai partir daqui. Então a gente tem que estar sempre preparado, amados, para estar na presença de Deus. E quando ele fala isso, amado, é porque esse grupo, essa igreja de Tessalônica, ela estava com uma dificuldade muito grande, porque elas receberam a palavra de Deus, e lá na comunidade de Tessalônica tinha muitos romanos, muitos judeus, professores judeus, que estavam criticando a situação daqueles que se converteram. Havia perseguição, havia situações contrárias em que eles ali estavam se sentindo pressionados, até que os cristãos, os próprios cristãos dali da comunidade, alguns começaram a dizer que Jesus Cristo já tinha vindo. Paulo, quando escreveu a primeira carta, ele falou que não se ignorem, não se preocupem, porque um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E ele disse, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos. Aqueles que estão vivos, nós, os vivos, ressuscitaremos depois. E o Senhor vai dos ares buscar a gente. Vai vir dos ares e vai buscar toda a igreja do Senhor. Quando ele falou isso, amados, a igreja fica com esperança. Mas aí, sabe o que disseram? Alguns cristãos disseram que Jesus já tinha vindo. E aí eles ficaram preocupados. E falaram, meu Deus, Jesus veio, levou e ficou a gente aqui. E houve um tumulto dentro da cidade. Então, Paulo, preocupado com a igreja, ele escreve essa segunda carta. Então, ele escreve essa segunda carta justamente para favorecer, para fortalecer eles. Para dizer para ele no capítulo 1 que não, Jesus não voltou, não. Isso aí vai ter alguns sinais que vão aparecer antes da volta de Jesus. E eu estudei isso até com o pessoal da escola dominical, que ele diz aqui, ó, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 12, ele fala assim, ó, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E antes ele disse que vai haver um tempo de apostasia. Então são duas, né? Não se preocupe, porque existem dois fatores importantes até a volta de Jesus. No caso, no versículo 3, ele diz, acontecerá que sem primeiro venha a apostasia, e depois seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo.
Então são dois fatores importantes que você não sabe. Agora, o que é a apostasia? Apostasia, amados, é tudo que se rebela contra Deus. Nós estamos vendo mais ou menos uma coisa assim. A lei começa a fazer parte de uma situação em que as coisas estão se voltando contra a família, se voltando contra tudo aquilo que é Deus. E isso vai acontecendo. Isso vai transparecendo, mostrando para a igreja. Mas também tem que aparecer o anticristo. Pastor, mas já apareceu o anticristo. 1 João, capítulo 2, ele fala sobre isso, 4, que já veio muitos anticristos. Mas ele fala também que vai vir o anticristo, que não é os anticristos. Os anticristos foram Antíoco Epifânio, que foi na época de Judas Macabeu, antes daqueles 400 anos que Deus não falava com ninguém, apareceu ali e destruiu o templo do Senhor e matou muito cristão. Depois teve o imperador romano, depois teve o próprio Hitler, que também é considerado um anticristo, que também tentou matar os judeus. Então eles estavam preocupados, amados, mas o anticristo ainda não veio. O anticristo ainda não chegou. O anticristo ainda não chegou. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, nós devemos estar preocupados. Sim, a volta de Jesus é fundamental. Todos nós temos que estar esperando a volta de anticristo. Todos nós devemos estar esperando a volta de anticristo. Porque ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Mas nós temos que estar preparados, como diz em Mateus capítulo 25. Como está a sua botija de azeite? Como você está na presença do Senhor? Será que você está buscando o Senhor? Você que está na presença do Senhor? Será que você está fazendo a vontade dEle? Então Paulo escreve isso, amados, para esta igreja. O entretanto aqui significa tudo isso. Que eles estavam preocupados, eles estavam chateados, revoltados, porque achavam que Jesus já tinha vindo. E Paulo bota, entretanto, o que devemos se preocupar é com o quê? Devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque para Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e na fé da verdade. Então, amados, é fundamental que você entenda isso. Levanta a sua mão para o céu e diga, graças a Deus, eu fui escolhido. Amados, como é que você sabe que foi escolhido? Você sabe que foi escolhido porque quando você ouviu a voz de Deus, você levantou a sua mão e aceitou Jesus. Escolhido é aquele que você escolhe e ele aceita a escolha. Você é chamado e você aceita o seu chamado. Então você é um escolhido. Jesus diz em João capítulo 15, ele fala, não foi vós que me escolheste, fui eu que escolhi vocês. Nós temos também lá no princípio, no capítulo 1 de João, né, que Jesus fala daqueles que são filhos de Deus. Vou ler para vocês aqui, que eu não lembro bem do texto corretamente. Ele diz o seguinte no capítulo 1, no versículo 12. Ele diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que receberam que são chamados. Fui chamado, eu aceitei. É sinal que eu abri meu coração para ser um escolhido de Deus. E a partir daí você tem que ser transformado. Por quê? Porque a verdade de Deus está habitando em você, que é o Espírito Santo que conduz você pela fé. Nós temos o Espírito Santo. E tudo que Deus tem dentro do Espírito Santo, é por isso que nós sofremos problemas, perseguições. Por isso que nós somos enganados. Porque esse engano, essa perseguição, essa coisa que vem contra a gente, faz com que eu e você sejamos moldados. Por isso que somos comparados a um barro na mão do olheiro. Por isso é que nós somos tratados dessa forma. Não é quando você é afrontado, quando você é machucado, quando você é ferido. Não é para você revidar, não. É para você estar ciente de que você está sendo cuidado por Deus. Está sendo tratado por Deus. Mas não é fácil, não.
A gente não é fácil, a gente passa situações difíceis. Não é fácil. O conserto não é fácil. É muito difícil. Eu lembro de quando eu levei Vitor Hugo, quando pequenininho, ainda no hospital, né? Tinha que fazer um exame, alguma coisa, ele não entendia nada. Ele se debatia de tal forma que eu não aceitava. Era muito difícil. De repente o médico vai, me chama e manda segurar ele. Poxa, eu amo esse menino. Já sabia do probleminha dele. Ele olhava para mim, eu que tratava ele tão bem, que amava tanto ele, eu tinha que estar ali, segura ele com força para ele não se mexer. Aí ele olha para mim, é como se fosse assim, socorro. Você, vovô, que me ama tanto, que me brinca comigo, você está me segurando para o outro me machucar? Ou então com uma pessoa que quebra o braço, por exemplo, você segura a criança para o médico ir lá e botar o braço no lugar. Você está segurando, a criança olha para você e fica pedindo socorro. E você tem que segurar, porque você quer o melhor para essa criança. Mas isso acontece com a gente também. A gente fica numa situação, às vezes, que você está vendo, não vê saída, você não vê solução. Tem aquela ilustração que eu falo sempre para vocês, né? De uma pessoa que tudo deu errado. Perdeu emprego, ficou doente, separou, aconteceu um monte de coisa. A pessoa fala, para que eu estou vivendo? Aí chega uma pessoa, faz o seguinte, eu vou fazer um bolo para você. Toma, um ovo cru, uma farinha de trigo, um azeite, pode comer. Que isso? Essa é a solução que você me dá? Ué, isso aí é um bolo. Falta juntar os ingredientes todinho. E vai ser um bolo saboroso. Deus faz isso com a gente, mano. Deus, às vezes, permite ferir para que você não deixe de seguir. Permite que você se machuque, se fere, para botar o braço no lugar. Que tome uma injeção para que você seja curado. Deus faz isso com a gente. Tessalônica precisava desse entretanto. Entretanto, mais, porém, contudo, todavia, são situações que na vida da gente vai acontecer. Domingo passado, amado, eu cheguei aqui, péssimo à noite, péssimo. Eu e minha esposa choramos praticamente o dia todo. O Dia das Mães foi choradeira. Não vou aqui tecer todos os comentários da situação que ocorreu, nosso neto, comigo, com a minha esposa, com a situação toda. Uma luta tremenda. Eu ainda tinha que passar uma mensagem da igreja para todo mundo entrar em jejum e oração na segunda-feira. Uma reunião de quinta-feira à noite, ele passa isso para mim. Não importa, amados. Muitas vezes a gente precisa que alguém estenda a mão. Mas a maioria das pessoas, elas vão te criticar, vão te repudiar, não vão estender a mão. Mas Deus é aquele que estende a mão para mudar a nossa vida. Paulo está dizendo isso para essa igreja de Tessalônica. Vocês foram escolhidos desde o princípio. Não se preocupem com as coisas que vão acontecendo no decorrer da situação. Muitas vezes vai permitir quebrar o teu braço, ferir você, machucar você. Mas não é para te machucar, é para te levantar, para te reerguer, para dizer que Ele te ama. Qual é o pai que não corrige o filho? Né? Deus falou que a disciplina veio para corrigir seus filhos, porque não são bastardos, são filhos. Aqueles que o receberam são filhos. É muito difícil, mano, mas é o Espírito Santo que tem que tratar a gente, para a gente aprender a viver nesse mundo tenebroso e saber dessas situações, dessas lutas que nós passamos. Parece que é para não destruir, mas não é não. Né? A pessoa chega, olha aqueles pedaços, o ovo e aquilo tudo, mas Deus está preparando tudo aquilo ali para fazer um bolo gostoso, para fazer alguma coisa, para preparar você para o caminho que Ele te chamou,
que é um caminho sobremodo excelente. Aqui, amados, por isso que ele fala isso nessa carta, 2 Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele quer que você esteja na glória, amados. Ele preparou um lugar para cada um daqueles que são salvos. Você já aceitou, você saiu, como dizia um professor de teologia meu, teologia sistemática, um professor, ele falava, a conversão é um muro muito alto que você não vê ele bater o final dele. E quando você pula esse muro, você olha para o outro lado, não tem condições de você voltar. Você pulou esse muro, você já está no reino. Se você aceitou verdadeiramente, entregou sua vida, a tendência é continuar e vai embora. Não tem como você voltar para trás. É um muro muito alto, não tem como. Você entregou sua vida para Jesus, você se tornou, você mudou de vida, você tem uma visão nova. Nós estamos só buscando a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Assim, pois, irmão, permanecei firmes, versículo 15, e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Tradições, irmãos. Às vezes a gente pensa que tradição é coisa de tradicional. Tradição é importante. Irmão. Tradição, por exemplo, é a ceia do Senhor. É uma tradição que não tem que ser tirada. Parece que a Bíblia às vezes está desatualizada, nós queremos atualizar a Bíblia, não tem atualização. A verdade é uma só. Jesus é a verdade, é o caminho, e nós estamos aqui seguindo esse caminho. A tradição do Evangelho ela nunca pode sair. Que vos for ensinada, seja por palavra ou por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Eu estou passando essa mensagem só para juntar, que eu estava esperando as pessoas chegarem. Deus me deu essa estratégia de trazer vocês. O que é uma igreja, amados? Pessoas que vieram de tudo, de vários lugares, com vários problemas, várias situações, mas que vêm para cá para ser treinados para ir para o céu, se preparar, ter uma vida de igreja, ter uma vida de família de Deus, saber lidar com o seu irmão, com a sua irmã. Nós somos treinados aqui dentro. Nós aprendemos, às vezes, nós pensamos que aprendemos com aquele amiguinho que faz tudo à nossa vontade, e a gente faz a vontade, não. A gente aprende com as críticas, com as lutas, com as dificuldades. Quando você começa a fazer isso, a Bíblia diz que você tem um coração quebrantado, coração ensinável. Você vem para a igreja para ter um coração que te ensina. Por isso que Davi era assim. Davi assumiu o reinado, mas não era rei. Ele apenas recebeu o Espírito Santo quando Samuel ungiu ele. Mas depois de um certo período, ele passou por muitas situações, porque ele tinha um coração ensinável. Por isso que o coração dele é o segundo coração de Deus. Por isso que nós cantamos esse louvor, né? Tenhamos um coração segundo a Deus. Essa é a forma que Deus te chamou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu vou estar orando por você. Apenas uma mensagem, da qual é um estudo bíblico que eu ia passar na escola dominical. Era esse estudo bíblico que eu ia passar. Se você quiser assistir a escola dominical, eu vou ficar muito prazeroso. Semana que vem eu vou terminar, talvez, a carta de Tessalônica. Hoje eu passei mais um pedacinho dela. Não deixei de fazer a escola dominical. Deus é bom. Senhor Deus, eu tenho aqui, Senhor Deus, o teu povo, que precisa da tua presença. E muitas vezes nós não queremos. Queremos a sua ausência. Não porque queremos, assim, literalmente, mas não queremos ser confrontados. E a igreja de Tessalônica precisava do confronto para poder entender qual é o chamado, para saber
verdadeiramente que eles foram escolhidos. E Paulo traz essa mensagem. Você foi escolhido, você foi separado para Deus. De jeito nenhum eu vou querer que você fique longe disso. E é por isso que eu estou aqui, por isso que Deus me dá mensagem como essa, para te levantar, mesmo sabendo que às vezes o teu braço está quebrado. E que tem que machucar para poder botar no lugar, meu. Ou a perna, ou alguma coisa que feriu você. Deus permite que você seja ferido, para que você não deixe de segui-lo, porque Ele quer consertar você todo o tempo. Essa é a maneira de Ele trabalhar na sua vida. Senhor, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos na concha das tuas mãos, nessa campanha de 21 dias de oração, da qual Deus colocou no coração do bispo, Pai, de uma forma tão inusitada que eu não esperava. Quinta-feira, Pai, e eu já comecei a sofrer por antecipação, parece, mas não deixei de estar aqui envolvido nesta campanha, de estar orando, Pai, num período com mais de 300 igrejas, ou seja, com mais de 1.000 pessoas, 500, 2.000 pessoas, não sei quanto, eu não sei estimar. Todo o estado do Rio de Janeiro, do Metodista, está nessa campanha, todas as igrejas, e tem uma nuvem de glória sobre as igrejas. E o Senhor está nos atendendo, o Senhor vai nos atender, vai nos dar o propósito. Hoje nós estamos orando, Senhor Deus, para que nós possamos ser reconciliados, para que nós possamos ser tratados, ó Pai, para que possamos estar envolvidos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ter integridade e fidelidade conforme o caráter de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, nesta missão, Pai. E louvamos a Deus, ó Pai, porque estaremos aqui no dia 26, ó Pai, o nosso SD Marco Antônio, que estará ministrando dentro da campanha com a gente, Pai. Tivemos esse privilégio, Pai. Por isso eu coloco diante do Senhor, ó Pai, que a glória de Deus se manifeste em nossa igreja para trazer essa responsabilidade de cada um ser igreja do Senhor, de cada um buscar a Tua presença, de cada um fazer com que outras pessoas possam ser alcançadas. E que nós possamos, ó Pai, saber que as nossas lutas, é como diz aquela palavra, o choro pode durar uma noite, ele tem um tempo limitado, mas vai acabar. Mas a alegria, ela vem para ficar, porque a alegria é do Espírito de Deus. Fala com cada um dos teus filhos, Pai. Cura, Senhor Deus, se há cura para fazer. Liberta, se há libertação para se fazer. Esclarece, se há esclarecimento, Pai. Se há dúvidas, ó Pai. Todos nós aqui temos que querer o bem um de cada um, porque o Senhor falou, amai o seu próximo como a ti mesmo. Como o Senhor nos amou. O Senhor amou, Pai, o povo te crucificando. Me perdoa porque eles não sabem o que fazem? Não sabem. Mas a intenção é sempre amar, é sempre querer o bem de cada um de nós, cada um querendo o bem do outro, ó Pai, para que estejamos juntos nessa caminhada para o céu, para junto da glória do Senhor, Pai. Ministra no meu coração, ministra no coração dele, Pai, me dê paciência, me dê longanimidade, me dê benignidade, me dê todos os frutos, ó Pai, para que eu possa entender cada vez mais, ó Pai, o que se passa na minha vida, para que eu nunca venha, Senhor Deus, a ir contra alguma coisa que o Senhor permitiu que acontecesse comigo, mas sim que eu vou usar isso como um degrau para crescimento e maturidade na minha vida espiritual, para eu aprender a amar como o Senhor amou, amar com amor ágape, um amor sem condições, sem saber quem é o próximo. Não importa quem é o próximo, não importa, Senhor, eu tenho que amar a todos como o Senhor me amou. Me ajuda, Senhor, e ajuda o teu povo a fazer isso, para que eles não guardem mágoa nem ressentimentos dentro do coração deles. Tu sabes que muitos aqui foram machucados e feridos, ó Pai. Muitos aqui foram, Pai. Ninguém aqui é totalmente santo. A natureza humana é pecaminosa. Tu sabes, quando uma criança nasce, se falar para não mexer ali, ela fica tremendo e doida para mexer. Nós somos assim também. Por isso, Pai, perdoa, Senhor Pai. Perdoa a tua igreja, me perdoa, Senhor Deus. E ajuda, Senhor Deus, a caminhar, quando vermos uma pessoa caída, não empurrar, mas levantar. Em nome e por amor de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus com alegria. Pode se sentar. Eu vou dar
dar início ao concílio, quero chamar a secretária.